Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje, já? Caiu aqui a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 11, Sim. onde que no primeiro verso ele vai falar para o povo, para a igreja de Coríntios, né, a ser imitadores dele, como ele também era do Senhor Jesus, né? Ele vai instruir o povo ali a seguir os seus exemplos, né, a seguir as instruções que ele tem dado. Ele vai falar assim, ó: eu vos felicito porque tudo que eu tenho ensinado a vocês a respeito de Cristo, vocês estão seguindo, vocês estão tomaram como exemplo e estão cumprindo isso daí. E eu me alegro disso. Depois ele vai entrar numa questão que eles estavam ali, tinha pessoas com diferenças dentro da igreja, mas que isso era importante acontecer para que os que fossem verdadeiros, os que fossem realmente exemplos, tornasse ali como o exemplo para aqueles que estão errando, o exemplo do certo e do errado, porque como que nós podemos ali distinguir o certo e o errado se não houver o errado para saber qual que é o certo e vice-versa, né? Então precisava ter essas diferenças para que através da palavra, da luz da palavra, aquele que fosse verdadeiro se manifestasse ali, para que os que estivessem errados soubessem, os demais soubessem qual é o certo e qual que é o errado, a discernir as coisas. Sim. Então ele vai falar acerca de muitas coisas. E por fim, depois ele vai falar sobre a Santa Ceia, né, a respeito da Santa Ceia, de como participar ali, corrigir um grande erro que havia naquele momento, que o povo, quando se reunia para fazer a celebração da ceia, algumas pessoas deixavam de comer na sua própria casa para poder participar daquele banquete ali, não respeitando os mais pobres, aqueles que tinham vergonha, vamos dar um exemplo, que não se atrevia a se precipitar em tomar ali. Então havia uma injustiça ali no momento da ceia, né, no momento da participação da ceia. E ele vai falar: vocês se juntam para comer, né, estão se juntando para comer, isso envergonha a igreja de Deus, envergonha a Cristo, porque vocês estão ali se juntando para comer do alimento sem saber o que vocês estão fazendo, porque ali era uma celebração do memorial da ressurreição de Cristo, da entrega e da ressurreição dele. E Jesus falou isso na última ceia: ó, fazer isso, tudo isso em memória de mim. Ele fala: ó, o que eu aprendi do Senhor Jesus é que eu vou ensinar para vocês. Na noite que ele tomou pão, ele falou: comer isso, fazer em memória de mim. Da mesma coisa, pegou o cálice de vinho e falou: tomar isso também é a memória da nova aliança, que é o meu sangue, como exemplo de purificação, de respeito às coisas sagradas, né? E eles estavam aqui sem esse temor, né? Sem esse temor, eles faziam tudo loucamente ali, sem analisar-se por si próprio, e fazendo com que muitas pessoas ali acabassem ficando doentes, com uma enfermidade espiritual, fracos na fé, por causa que tocavam ali indignamente, né? Só o fato de ir, irmãos, para se saciar da ceia, comer em elevação ali a mais, já é um pecado. É o pecado da gula, na verdade, né? Porque se está ali, se está comendo a mais, que está ficando sem comer, porque você está praticando a gula, você não está respeitando ali a divisão correta das coisas. E ele vai corrigir vários aspectos aqui também a respeito da mulher. Para aquela época eles tinham que as mulheres orar com a cabeça coberta, né, e profetizar dessa forma, e os homens não podiam ter cabelo comprido, eles tinham que ter cabelo curto e não cobrir a cabeça para orar e para profetizar. São tradições que foi colocada para que eles viessem a respeitar, e aquele que não respeitava isso, não temia, na verdade não teme a Deus. Se você não respeita algo que Deus colocou para o seu povo, você não respeita, você não teme a Ele. E é muito importante, irmãos, essas coisas de respeitar tudo que Deus coloca para a gente fazer. Deus tem detalhe nas coisas, nós já falamos uma vez sobre isso, numa passagem passada, né, Rô? Uhum. Deus, ele é detalhista. Se ele falou que tem que ser assim, ele quer que você respeite isso aí que ele está falando, para você ser uma pessoa obediente, porque os inimigos, os adversários de Deus são desobedientes a Ele. Nós não somos adversários, somos filhos dele, somos um povo escolhido por Ele. E aqui Paulo está corrigindo alguns erros da igreja de Coríntios, né? Que isso serve também para nossas vidas. Sim. Né? A gente tem que tomar exemplos, irmãos, de como Jesus foi, o que Jesus fazia em determinadas situações. Muitas das vezes nós tomamos a nossa experiência, o nosso conhecimento nosso, e agimos como nossa vontade, mas sempre temos que ver o exemplo que Jesus deu. Será que Jesus, nesse momento, agiria desta forma com aquela pessoa, ou ele agiria de forma diferente? Porque nossos sentimentos, eles se afloram, a raiva, a ira, essas coisas nós nos descontrola. O coração acelera, você quer soltar uma rajada de palavra negativa, você quer encurralar a pessoa na parede porque ela cometeu um grande e grave erro, mas muitas das vezes não seria a atitude de Jesus isso. Jesus, ele seria pacífico, ele oraria, ele daria tempo àquela pessoa cair em si, ele faria de forma diferente. Ou seja, nós temos que sempre, diante de qualquer situação,
a seguir o exemplo que já foi dado aqui na palavra, de muitas coisas que aconteceu aqui, seguir o exemplo que Jesus, como que Jesus agia em cada situação, quando era afrontado, quando ele era ali de qualquer forma ali perseguido, quando ele era questionado, quando alguém tentava armar cilada para ele, como que ele agia ali, como que ele se posicionava em cada situação, né? Então isso que é muito importante, irmãos, nós que conhecemos, buscamos ler, conhecer o que Jesus fazia, como que ele agia, temos que tomar esse exemplo. Todo aquele que é discípulo de Jesus também age como ele age. Não adianta eu ser discípulo de Jesus depois eu querer que alguém morra, eu querer matar alguém que talvez teve uma queda, alguém que teve um problema, eu querer fuzilar aquela pessoa ali, colocar num paredão e falar assim, é isso mesmo, fuzila ele porque ele pecou. Não, porque Jesus veio para nos salvar do nosso pecado, então aquele pecado que está sendo agravado daquela pessoa já foi pago por Jesus. Então eu tenho que falar, se arrepende? Você se arrepende? Como Jesus quer. Jesus quer que nós se arrependemos e voltamos do caminho errado e voltamos para Ele. É isso que Ele quer. E muitas das vezes as pessoas não seguem Jesus, até falam dele, mas numa atitude que deveriam ter, um comportamento que ele teria, não tem. Vai agir de forma que não procede como alguém que segue Cristo. Exatamente, né? Aqui Deus está querendo que fale para vocês, assim, tantas pessoas estão passando por coisas, assim, né, como doenças, está passando por problemas na família, até mesmo chegando à morte, né? Por quê? Porque não segue as instruções de Deus, não segue as instruções de Jesus, não segue aquilo que Deus mandou. Mas, eu sou uma pessoa boa. Tudo bem, as pessoas são boas. Só que aí você vai, vamos supor, hoje que todo mundo tem um celular, não é? Vamos ver então os comentários aí de algum acontecimento. Você entra no comentário, você vê como as pessoas são maldosas no comentário. Sabe, porque essa pessoa fez isso por causa daquilo, sabe, é uma maldade sem tamanho nos comentários. Então você vê, a pessoa é boa, mas carrega dentro de si o fel amargo, né, da vida. Então ela coloca para fora aquilo que ela está ali dentro. Quem dá uma opinião contrária, vou dar um exemplo, né? Os meninos lá daquela escola, inclusive uma escola até parece botânica, derrubou aquele coqueiro naquela praia, né? Eles foram, acho que uns 10, 15 lá naquele coqueiro, começaram a balançar e quebrou o coqueiro. Uma pena, uma tragédia, uma judiação? Claro que é. Uma árvore, né? Aí eu fui nos comentários. Expulsa todos eles da escola, né? Manda eles pagar uma multa gigantesca. Não, eles têm que ser expulsos daquela escola, tem que não sei o que, prender esses meninos, tem que ter lei para prender. Eu falo, meu Deus do céu, se o teu filho aí começar a pular com um amiguinho na sua cama e quebrar a sua cama, você vai expulsar seu filho da tua casa? Né? Ou você vai corrigir, dar uma correção? Né? Ou você vai fazer ele plantar árvores, nesse caso aí, né? Plantar árvores, ou então tirar o celular dele que você quebrou a tua cama, né? Fazer coisas para ele aprender que não pode. Tudo bem, você fala assim, mas eles eram adultos já, praticamente adultos. Meu Deus, mas estava em turma. Você já teve essa idade de adolescente. Você já teve aborrecente, a gente fala, né? Então, quando eles se reúnem em turma, eles vão naquela onda para dar risada, para ver o outro cair, dar risada. É coisa normal, é fase. Cada um passa por uma fase. Então, você vê a maldade nos comentários, a maldade das pessoas. Né? Mesma coisa que a gente está falando na igreja, né? Se a pessoa, o dia da Santa Ceia, a pessoa não vai na Santa Ceia na igreja evangélica, ou então não vai tomar a hóstia, que sempre vai, aí o outro já fica lá, tá vendo aquele lá? Né? Tá vendo, Jair? Ele deve ter aprontado alguma coisa, não foi nem tomar hóstia. Nossa, não foi nem comer a Santa Ceia. O que será que ele aprontou? Né? Então a maldade está nele, que está lá respeitando a Santa Ceia, ou a maldade está naquele que está comentando, está dentro da igreja? Né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com as coisas pequenas do dia a dia, os comentários pequenos. Olha como engordou aquela lá, olha aquela está namorando aquele. Nossa, aquele lá, você viu? Estava andando com um carrão agora, o que será que ele fez? Né? Deve estar traficando, né? É a primeira coisa que as pessoas falam, são coisas tão besta, né, corriqueiras, mas assim, você viu aquela que é sempre denegrir a imagem daquela pessoa, né, fofocando, falando mal, colocando as pessoas em maus lençóis perante outras, ou querendo com má intenção. É que eu falei, quando você for fazer alguma coisa para alguém, ou falar de alguém, faça de coração, não faça de intenção, porque a intenção pode ser boa ou má, né? Então hoje foi uma frase que eu coloquei hoje no meu stories, porque
Porque as pessoas fazem de má intenção, geralmente, os comentários, as coisas para os outros, ou se faz alguma coisa para receber em troca um favor maior ainda. Então faça de coração, meus irmãos, não cobrem, não comentem, não fofoquem, não ponha fogo na fogueira falando de uma pessoa. Aliás, você não tem nem que falar da pessoa, né? Você tem que se calar. Então hoje, a palavra da semana é o respeito. Examine a si mesmo, se olhe, né? Se examine. Veja se você realmente segue os mandamentos. Veja se você realmente está sendo uma pessoa melhor. Se você está se corrigindo. Porque a nossa mente é muito rápida. E nós viemos acostumados num regime de falar das pessoas, comentar dos outros, né? Falar maldades. E a mente, isso é muito rápido. Então nós temos que aprender a controlar nossa mente, aprender a nos corrigir, apontando sempre o dedinho para nós. Não é apontando o dedinho para o outro. Aponte o dedo sempre para você e fala, por que eu estou comentando de Jair? Por que eu estou comentando da fulano, do ciclano? Né? Qual que é o meu direito? Né? Depois eu estou lá com ele e fico lá, oi, tudo bem? Você está bem? Ai, que Deus te abençoe. Isso é bênção, gente? Isso é falsidade. Isso não é bênção. Então, o que veio nos chamar a atenção aqui hoje é o respeito. Né? Venha com respeito para com o outro, com o próximo, para a tua atitude que sai da sua boca. Vá fazer uma oração realmente com fervor. Vocês muitas vezes duvidam até do poder de oração daquela pessoa. Né? Muitas vezes falam assim, nossa, quem é aquela pessoa que pensa que ela é? Quem ela pensa que ela é? Ela pensa que ela é Jesus Cristo? Só porque ela está fazendo uma oração. Meu Deus do céu. E muitas vezes, eu estou até ligando aqui, porque dá um calor quando a gente está falando, gente. Não dá, Lígia? Dá. Parece que o Espírito Santo está aqui, querendo que você fale mesmo as coisas para as pessoas, porque muitas vezes a gente faz e não enxerga que nós estamos errando, né? A maldade, que nem a pessoa pergunta assim, nossa, não vai ver o pai, não vai ver a mãe, não visita, mas que depois que ele morreu, vai vir correndo atrás dos bens, né? A primeira pessoa que vai aparecer ali, né? Que vai colocar a mãe no asilo e rezando para que ela morra logo, nem vou visitar, porque aquilo ali é um problema. Mas depois que morre, aí vem botando no Facebook aí que saudade de você, né? Mas quando está vivo não vai nem visitar, não vai perguntar. Então nós temos tantas coisinhas no nosso dia a dia errado, tanta coisa que nós temos que nos apontar o dedo e melhorar e perguntar, vamos nos examinar? Esse é o convite da semana. Vamos nos examinar, vamos ter um respeito pela nossa vida e pela vida do próximo, do jeito que você trata você tem que tratar o seu próximo. O mesmo jeito, a intenção e amor que você tem por você tem que tratar com amor e respeito ao seu próximo. Então, Deus nos convida a amar a Ele sobre todas as coisas. Sobre o seu dinheiro, sua joia, sua casa, seus filhos, seu marido. Então, você tem que amar primeiro a Deus. Depois, amar ao teu próximo como a si mesmo. Então, assim, sempre eu estou repetindo isso, porque as pessoas não amam o próximo. As pessoas invejam, as pessoas querem que o outro, né, maliciam a vida do outro, pensam que o outro a malícia, a maldade está na cabeça do outro. Aí as pessoas falam assim, mas você é muito boba, você é muito ingênua, você é muito bonzinho, boazinha, né? As pessoas têm essa mania. Por quê? Porque ela quer te alertar para a maldade. Ela não conforma que o teu coração e tua mente é tão boa que não vê a maldade num abraço, não vê a maldade numa oração, numa exposição. Você está expondo a sua imagem para falar de Deus. Então tem pessoas que falam assim, aquela pessoa não quer falar de Deus. Aquela pessoa quer se aparecer. Então, cuidado, que a tua mente deve estar totalmente inflamada, com bactérias aí astrais, cheia de coisa de maldade, que está proliferando, né? Muito aí. E isso daí vai atingir a sua alma, a sua aura, o seu espírito, e vai trazer para você doença física, doença mental, transtornos, né, físicos na matéria, vai trazer separações, vai trazer coisas ruins para você, não é para o outro só falando, não, é para você. Então, o convite essa semana qualquer dia, o respeito, né? Respeito, Examine a si mesmo. Então, vamos lá até sexta-feira, depois vocês vão se analisando aí, para ver como a vida de vocês vai melhorar quando você colocar o amor e o bem à frente de tudo.
Amém? Amém. Então, que vocês tenham uma semana mágica, maravilhosa, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos um modo de semana, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser.